O que você faria se, ao olhar para o céu, visse uma escada que liga a Terra ao infinito? Uma escada que, segundo a tradição, poderia ser a própria passagem entre o humano e o divino? O mistério da escada de Jacó não é apenas uma narrativa bíblica antiga, é um portão aberto para o sobrenatural, uma reflexão sobre nossas conexões com o além. Você pode estar se perguntando, o que essa escada significa realmente? O que podemos aprender com ela? Continue assistindo, pois vamos explorar não apenas a história, mas as implicações profundas que ela carrega. Em Gênesis 28, 2.10-17, encontramos a narrativa de Jacó, um homem que, em uma noite de sonho, vê uma escada que reacha aos céus, cercada por anjos que sobem e descem. Este simples relato é muito mais do que uma imagem poética, é um testemunho de uma busca espiritual e das dimensões invisíveis que nos cercam. Você pode não saber, mas muitos estudiosos consideram esta passagem um dos pilares da mística judaica e, até mesmo, uma inspiração para diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Mesmo que você não seja religioso, a profundidade desta história pode tocar algo dentro de você, uma curiosidade inextinguível sobre o que realmente existe além do que vemos. Você já se perguntou como seria a sensação de estar entre as nuvens, em um degrau que nos liga a um outro ser? O mito da escada de Jacó sugere que há uma conexão entre o terreno e o celestial, um vínculo que muitos de nós, em momentos de crises ou busca por sentido, tentamos redescobrir. Alguns acreditam que essa escada simboliza as nossas próprias aspirações e dificuldades, um reflexo tangível do que significa ser humano em busca do divino. O mistério, no entanto, vai além da simbologia, pode trazer insights sobre como nos relacionamos com o que não conseguimos tocar. Mas como essa história milenar se relaciona com o sobrenatural? Os anjos que subiam e desciam a escada nos apresentam uma intrigante visão de como poderes transcendentais podem interagir conosco, influenciando o nosso dia a dia. Aqui está um detalhe surpreendente, e muitos teólogos e filósofos debatem se esse caminho que Jacó viu é, na verdade, um método de comunicação entre o humano e o divino. O que você acha? Já pensou que as suas próprias experiências na vida podem refletir essa conexão espiritual? Você pode ter sentido, em algum momento, que um sussurro ou um pensamento aleatório poderia ser, talvez, uma mensagem do além? Mais ainda, a escada é frequentemente interpretada como uma metáfora para o crescimento espiritual. À medida que subimos nesta escada, enfrentamos obstáculos, desafios e, claro, aprendizados que nos moldam e nos fazem evoluir. Isto nos leva a uma pergunta intrigante: como estamos colocando nossos pés em cada degrau da nossa própria escada espiritual? É uma exploração contínua do que significa buscar a verdade e a iluminação. Muitos se perguntam se, assim como Jacó, precisamos de um momento de revelação ou transformação para realmente entendermos nosso lugar no cosmos. O que você acha que o motivou a sonhar com essa escada? E mais importante, o que isso diz sobre nós, como seres humanos em um mundo repleto de incertezas? Conforme avançamos, podemos ver que a própria ideia de anjos subindo e descendo não é apenas figurativa, é o símbolo de um fluxo contínuo de energia e sabedoria que nos é oferecido. Ao contemplar essa escada, podemos começar a desconstruir conceitos que tradicionalmente consideramos absolutos. Aqui está algo que vai te surpreender: em diversas tradições espirituais em todo o mundo, de culturas indígenas a práticas orientais, tem histórias semelhantes sobre transportes entre mundos. É como se essa ligação, essa ponte espiritual, estivesse presente em diversas culturas, agindo como um lembrete de que todos nós, independentemente de nossas crenças, estamos juntos nessa busca. Agora, você pode estar se perguntando se a escada de Jacó é uma metáfora. O que isso implica para a nossa própria realidade? Muitos acreditam que a fase em que vivemos, a era da informação, oferece suas próprias sortes de escadas. Redes sociais, tecnologia e convenções modernas podem ser vistas como degraus que, quando utilizados de forma consciente, nos ajudam a subir em direção a um maior entendimento sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. A ciência frequentemente se encontra em sintonia com o espiritual, à medida que novas descobertas desafiam as narrativas estabelecidas e nos empurram mais para cima em busca da verdade. É também essencial destacar que o mistério da escada de Jacó tem repercussões na vida real.
Quantas vezes você já sentiu que estava em um ponto crítico de escolha e, em um momento de introspecção, a resposta caiu em sua mente? Esses momentos podem ser vistos como a interação dos anjos, uma espécie de inspiração que nos guia pelo labirinto da vida. Assim como Jacó, talvez todos nós estejamos mais conectados a uma corrente de sabedoria divina do que imaginamos. Uma ideia fascinante, não acha? Você já parou para reconhecer essas pequenas revelações em seu cotidiano? Continuando a jornada, devemos considerar o significado da terra que Jacó estava prestes a deixar. Ele estava fugindo de seu passado, em busca de um futuro desconhecido, ecoando a experiência de muitos de nós que enfrentamos crises de identidade, medo, e a busca de propósito em nossas vidas. A necessidade de escapar de velhas versões de nós mesmos para abraçar algo maior é uma experiência universal. A escada, neste ponto, se torna não apenas um caminho para o céu, mas um meio de transição pessoal e espiritual. A sensação de dúvida, desesperança e incerteza que podemos sentir em nossas jornadas, por muitos aspectos, tão real quanto a escada em si. Somente após um momento de vulnerabilidade profunda, como foi a experiência de Jacó, é que decisões importantes são tomadas. Você já teve uma experiência em que um momento de perda ou incerteza se transformou em uma clareza surpreendente? Isso pode ser comparado ao chamado para subir sua própria escada de autoconhecimento. E aqui está um aspecto revelador: a escada que Jacó viu não tinha um topo definido, não era um destino fixo. Isso nos ensina que a busca é eterna e que a própria ideia de que chegar lá é, na verdade, um conceito em transformação. A vida é uma jornada de aprendizado, crescimento e experimentação, e nossa compreensão do sobrenatural pode ser um reflexo desse processo. O que vem em sua mente quando você pensa sobre seu próprio caminho? Você está ciente de que a escada da sua vida é única, cheia de subidas e descidas? Ao entrelaçar todos esses elementos, percebemos que o mistério da escada de Jacó nos convida a um diálogo profundo sobre o que significa transitar no mundo, em constante comunhão com o que não conseguimos ver. Pense bem em quantas vezes a vida nos ofereceu uma escada para subir, mesmo que não a reconhecêssemos imediatamente. A verdadeira beleza da história neotestamentária de Jacó reside em como cada um de nós respondemos à chamada espiritual. A escada está ali, visível ou não, e a decisão de começar a subir, de aceitar as mensagens que vêm do nosso passado e se preparar para o que está à frente, depende apenas de nós. Mas, surpresa! Essa narrativa não termina apenas em Jacó. As ramificações dessa história se estendem através dos séculos, influenciando não apenas a espiritualidade, mas também a arte, a literatura e a própria maneira como entendemos nossa relação com o universo. A partir deste ponto, começaremos a explorar essas interconexões e como elas moldam nossa compreensão moderna do sobrenatural. O que vem a seguir certamente deixará você curioso. Como a visão de Jacó ressoou em outras culturas? Quais portas se abriram ao longo dos séculos refletindo essa conexão espiritual? Prepare-se para adentrar ainda mais neste mistério que perpassa manifestações de fé e questões profundas sobre a existência. Continue conosco, pois a segunda parte desta jornada promete surpresas que desafiarão sua visão do mundo e de sua própria espiritualidade. À medida que avançamos nessa exploração, começamos a perceber que a escada de Jacó ressoa de maneira surpreendente em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Por exemplo, no Oriente, os gurus e mestres espirituais frequentemente falam sobre estados elevados de consciência que podem ser alcançados por meio da meditação, um tema que ecoa a jornada espiritual de Jacó. A escada, nesse contexto, simboliza a ascensão a níveis mais altos de compreensão e realização pessoal. Assim como Jacó foi chamado a subir, cada praticante é convidado a transcender suas limitações e buscar uma realidade mais profunda. Você pode se perguntar, e em outras culturas? Como elas interpretam essa conexão entre o humano e o divino? Alguns podem se lembrar das escadas e torres que aparecem em várias mitologias, como a famosa Torre de Babel, que simboliza a tentativa de alcançar o céu por meio de esforços humanos. Aqui, a escada de Jacó se destaca como um caminho divino, em vez de uma obra exclusivamente humana. Essa distinção é fundamental,
já que nos lembra que a busca pela espiritualidade não é apenas uma questão de esforços pessoais, mas também de estarmos abertos às experiências que nos conectam com o transcendente. A influência da narrativa de Jacó também encontra eco na arte. Ao longo dos séculos, artistas têm buscado capturar essa ascensão espiritual em suas obras. Um exemplo famoso é a pintura de Salvador Dalí, A Ascensão de Jesus. Nela, podemos observar não apenas uma representação do divino, mas também as ideias de movimento e conexão que encontramos na escada de Jacó. A arte, portanto, se torna um veículo que transporta as ideias da escada para a consciência coletiva, acessando o mesmo mistério que inspirou Jacó em seu sonho. É fascinante pensar que cada um de nós, ao contemplar essas obras, pode ser levado a questionar sua própria jornada e as escadas que precisamos subir em nossas vidas. Não podemos esquecer que a escada de Jacó também permeia a literatura. Escritores e poetas foram inspirados por essa imagem poderosa, expressando a busca por sentido e conexão com o sagrado. Poemas e contos que tocam na temática da escada e dos seres angelicais falam de anseios humanos universais, explorando a dualidade entre a terra e o céu. Você já parou para pensar em como sua própria história pode entrelaçar-se com essas narrativas? Talvez, assim como Jacó, você se encontre em um momento de transição, buscando um propósito, que ressoe nas palavras dos poetas e pensadores que vieram antes de nós. A ideia de que todos nós temos uma escada à nossa disposição, uma senda que nos conecta a algo maior, traz à tona questões profundas sobre a natureza da realidade. Este é um ponto fundamental na teologia mística e na filosofia contemporânea. O que está além do que percebemos? Muitos filósofos triscarão a dicotomia entre o que é material e o que é espiritual. A escada de Jacó pode ser vista como um símbolo de que a realidade é multifacetada, rica em possibilidades. Enquanto estamos ancorados em nossa condição humana, a escada oferece a oportunidade de transcender essa limitação e explorar a dimensão espiritual da vida. Os ensinamentos de Jacó nos levem ainda mais longe, pois a sua experiência revela o potencial escondido em nossas crises. O momento em que ele sonhou com a escada não apenas sinalizou uma comunicação divina, mas também o início de sua própria transformação pessoal. Ele estava fugindo de um passado tumultuado, repleto de enganos e conflitos familiares, e a visão da escada lhe ofereceu não apenas esperança, mas também a possibilidade de redenção. Como essa ideia ressoa em sua própria vida? Todos nós enfrentamos nossas batalhas internas e, muitas vezes, é a busca por respostas que abre as portas da transformação. Imagine-se, por um momento, em uma situação de conflito ou incerteza. Você já percebeu um sussurro que parece guiá-lo na direção certa? Esses momentos, que muitas vezes classificamos como intuições ou epifanias, podem ser vistos como descidas e subidas na nossa própria escada espiritual. A mensagem de Jacó nos lembra que cada um de nós possui uma conexão única com o divino, revelando que estamos sempre sendo guiados por estas inspirações, mesmo que muitas vezes não as reconheçamos. O que pode ter sido um momento de dúvida em sua vida se transformou em um momento de clareza, e isso poderia facilmente ter sido uma experiência semelhante à de Jacó em sua jornada de autoconhecimento. Uma questão que surge a partir dessa contemplação é: em como podemos nos preparar para essas experiências místicas? A resposta pode estar em nossa disposição para a prática consciente mindfulness na vida cotidiana. Quando paramos para apreciar a beleza ao nosso redor ou nos conectamos com nossa própria intuição, começamos a construir a própria escada que nos leva a outras dimensões da existência. É como se estivéssemos a postos, prontos para receber a mensagem que os anjos podem estar trazendo a nós. A prática de estar presente é uma escada em si mesma. Ao nos concentrarmos no momento atual, podemos abrir os olhos para as oportunidades divinas que surgem em nosso caminho. Algumas tradições espirituais ensinam que a verdadeira iluminação vem da aceitação do presente, uma ideia que ressoa fortemente com a busca de Jacó. Você consegue ver como essa prática simples pode mudar sua perspectiva? O presente, repleto de suas incertezas, também é cheio de potenciais, como se cada segundo fosse um degrau à frente, convidando-nos a ser mais do que somos. Além disso, refletindo sobre o que mencionamos anteriormente sobre a escada como um símbolo de crescimento espiritual, começamos a perceber que as dificuldades e desafios que enfrentamos são igualmente essenciais. Nada é em vão.
Cada obstáculo é, na verdade, uma oportunidade, num degrau que se apresenta em nossa jornada, desafiando-nos a aprimorar nosso ser. Você já enfrentou um obstáculo que, na retrospectiva, acabou se tornando um ponto de transformação em sua vida? Como você lidou com isso? À medida que continuamos nessa busca, a escada de Jacó também revela a importância da comunidade e dos relacionamentos em nosso crescimento espiritual. Jacó não estava sozinho em sua jornada, sua história envolve a interação com seus familiares e a herança que ele carrega. Assim como Jacó precisou reconectar-se com sua própria história, nós também precisamos buscar a orientação e o apoio de outros. Os anjos que subiam e desciam a escada podem representar essas conexões invisíveis, lembrando-nos de que não estamos sozinhos nessa busca. Esse sentido de comunidade se reflete em várias tradições espirituais, que enfatizam a importância de compartilhar experiências e aprender uns com os outros. O que você tem aprendido com as pessoas ao seu redor? Como suas interações o ajudaram a subir em sua própria escada espiritual? Quando nos unimos, formamos um espaço onde cada um pode compartilhar seu próprio caminho, suas batalhas e triunfos, e assim, contribuímos para a evolução mútua. Ao concluir essa reflexão sobre a escada de Jacó e suas ramificações em nossa própria jornada espiritual, somos lembrados de que a busca por compreensão e conexão divina é um tema que se entrelaça nas experiências humanas. O grande mistério está em nossa capacidade de nos abrirmos para as mensagens que o universo oferece, seja através de sincronicidades, experiências de vida ou mesmo das interações que temos no dia a dia. Jacó, em seu sonho, abre a porta para a ideia de que não estamos apenas vagando neste mundo, estamos em uma constante ascensão. Estamos sempre a um passo da realização de um maior entendimento espiritual. Cada um de nós tem sua própria escada a escalar, cheia de oportunidades e desafios. Nos lembramos que, assim como Jacó, temos a capacidade de nos conectar com o que vem do mais alto. Essa história milenar, portanto, é uma convida a um diálogo interno. Se você olhar para o céu, o que escolheria ver nessa escada? Que passos, que degraus você tomará para subir? A jornada é a sua, e a ascensão, uma escolha. Agora que você concluiu essa reflexão, lembre-se, a escada está sempre lá, pronta para ser subida, aguardando aqueles que desejam explorar o mais profundo do seu ser. Em cada passo que deu até aqui, você se aproxima mais do que é verdadeiramente significante, uma comunhão espiritual com o divino, um degrau de cada vez.